Olá, pessoal! Bem-vindos ao Bíblia na Tela, um programa incrível, cheio de novidades literárias. E hoje não será diferente. Vamos começar com um bate-papo com uma pessoa que ama histórias, a contadora de história Flávia Dávila. Ela é mestre e doutora em artes cênicas pela Unesp, atriz de teatro, contadora de história, cenógrafa, professora de artes visuais e teatro no Instituto Federal de São Paulo, aqui em São José dos Campos. É uma das integrantes fundadoras do grupo Fiandeiras da Palavra. Seja bem-vinda, Flávia. Olá. Obrigado por você estar aqui conosco. Muito obrigada a vocês pelo convite. Quais histórias preferidas que você ouvia na sua infância e quem contava? Márcia, quando eu era criança, meus pais eram muito pobres, então em casa não tinha livro. Mas o meu pai era um ótimo inventor de histórias, semi-analfabeto. Mas ele contava muitas histórias, muitos causos de assombração. Logo, eram as histórias que eu mais ouvia. Flávia, você lia na sua adolescência. Qual livro te marcou? Olha, como eu disse para você, quando criança não tinha livro em casa. Mas eu fui estudar num colégio interno na minha adolescência. Saí de casa com 14 para 15 anos. E lá eu descobri uma biblioteca. Então, eu virei um rato de biblioteca, eu lia muito, muito mesmo. E tem dois livros que me marcaram bastante. O Mundo de Sofia, que é um livro lindo, muito legal, uma linguagem muito legal. E teve um livro chamado Fernão Capelo Gaivota, que é um romance. E esse livro me tocou tanto que eu cheguei a fazer uma peça de teatro sobre ele. Certo. E como que você decidiu trabalhar com arte? Então, nessa escola onde eu fui viver, né, nesse colégio interno, lá eu tinha muitas aulas de música, de artes visuais, de teatro, e eu acho que aí é que eu fui descobrindo mesmo a vocação para a arte, sabe? Mas desde sempre eu vejo a arte na minha vida, é uma coisa muito forte mesmo. Legal. Flávia, como é ser professora de arte? Márcia, ensinar arte é uma das experiências mais bonitas que eu tenho em minha vida. Porque eu sempre falo para os meus alunos, o espaço do ensino da arte, do aprendizado da arte, é um momento que a gente pode pensar fora da caixinha. E são poucos os lugares que a gente tem a oportunidade de fazer isso, sabe? E assim, eu sou professora de alunos do ensino médio que é integrado a cursos técnicos de mecânica e de automação industrial. Eu não sei a profissão que esses alunos vão seguir na vida, mas eu tenho certeza que essa experiência ajuda muito eles se desenvolverem de forma criativa. E hoje, no mercado de trabalho, o que a gente mais precisa são de pessoas criativas. Muito legal. Como foi a primeira vez que você pisou no palco para atuar? Vixe, eu não me lembro. Faz tanto tempo. Brincadeira. É que quando eu comecei a fazer teatro, era ainda adolescente, né? E a gente nem tinha um palco como a gente tem aqui, esse espaço bonito, né? A gente apresentava em escolas Mas assim, independente do local, pisar ou não no palco, desde lá até os dias atuais, eu posso dizer que a emoção é sempre a mesma. Sempre parece a primeira vez. Que legal. E a gente é tomado realmente por uma carga de emoção muito grande, porque é uma coisa muito... Fazer teatro, estar no palco, apresentando-se para as pessoas é uma coisa muito bonita e muito sagrada. Sim. Você prefere atuar no teatro ou na televisão? Márcia, eu tenho muito pouca experiência com televisão. Tenho algumas experiências pontuais, né? Mas assim, eu acho que mesmo se eu tivesse seguido o caminho na televisão, eu não abriria mão do teatro, porque o teatro possibilita uma coisa que na TV eu não sei se, pode ser até preconceito meu, mas eu não sei se é tão recorrente. É o olho no olho, o contato com o público. O teatro possibilita muito isso e eu gosto muito disso. Por isso também eu gosto de contar histórias, porque eu estou olhando nos seus olhos e trazendo um pouco do que eu sou, do que trago comigo para você. Muito bom. E que histórias você gosta de contar? Eu acho que, como herança do meu pai, as histórias que mais moram no meu coração são os contos de assombração, tá? Mas assim, eu conto de tudo enquanto é tipo de história, tem momentos que eu tenho vontade de contar mais uma história que outra, mas as que sempre tem um lugarzinho ali reservado no meu coração são os contos de assombração. Muito bom. Flávia, as pessoas nascem contadoras de história ou se tornam, podem aprender? Eu acho que as duas coisas, Márcia. O meu filho de 4 anos, por exemplo, ele me conta histórias, ele inventa histórias. Mas ao longo da vida a gente vai se desenvolvendo, a gente vai adquirindo um repertório, né? Então, assim, por exemplo, existem ferramentas, o teatro ajuda muito as pessoas que querem trabalhar profissionalmente com a narração de histórias.
Mas isso não é uma coisa necessária também, não é uma coisa obrigatória. O meu pai era um excelente contador de histórias. Ele nunca fez curso para isso. Pois é. Ele era semi-analfabeto. E que conselho você dá para as pessoas que querem trabalhar com arte? Olha, viver de arte em nosso país não é nada fácil. A gente tem pouca valorização do artista, realmente não é um caminho muito fácil. Mas eu diria que, se por acaso você gosta de arte, se sente que essa é a sua vocação, não deixe de ir atrás de formação. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, a chance de a gente ser feliz é muito grande. E eu acho que isso é o que mais importa. Isso mesmo. Flávia, para a gente encerrar, deixa uma mensagem para o nosso público. Uma mensagem para o público. Eu gostaria de sugerir que vocês cultivassem muito o amor pela educação, pelo conhecimento, pela informação. Porque se vocês querem melhorar quem vocês são, onde vocês vivem, como vocês vivem, a educação pode ser uma excelente alternativa para isso. Ótimo. Obrigada, Flávia. Eu te agradeço. Imagina, eu que agradeço. Tá bom, muito bom. E aí, pessoal, curtiram essa conversa super animada? Então continue com a gente, pois no próximo bloco a Flávia Dávila volta para contar uma história de origem africana sobre uma árvore sagrada, a primeira de todas as árvores, mais antiga que o mogno e o algodoeiro. Já já a gente volta. Estamos de volta e agora a Flávia Dávila vai contar uma história da cultura iorubá, de uma árvore que vive eternamente, cujas raízes mergulham no fundo da terra e a copa atinge o céu. Senta que lá vem história. Dizem que a primeira árvore que existiu era Iroko. E no tronco de Iroko vivia o espírito de Iroko. Só que esse espírito muitas vezes gostava de sair do tronco da árvore para pregar peça nas pessoas. Ele gostava de assustar quem passava pelo caminho à noite. E Iroko tinha muitos poderes, tanto para o bem quanto para o mal. As pessoas morriam de medo de olhar nos olhos de Iroko, porque elas acreditavam que quem olhasse para esse espírito nos olhos enlouquecia e morria. Acontece que uma vez, lá na aldeia, nenhuma mulher conseguia engravidar. As pessoas estavam ficando velhas e a aldeia estava muito triste sem a presença de crianças. Foi então que as mulheres se reuniram para discutir o que seria possível fazerem. Uma delas teve a ideia de procurar Iroko, de pedir ajuda para Iroko. As mulheres gostaram muito daquela ideia. Então todas elas foram lá na árvore sagrada, fizeram um círculo em volta da árvore, de costas, tendo muito cuidado para não olharem para o tronco, para não correrem o risco de encontrarem com o espírito de Iroko e enlouquecerem. E elas disseram: Iroko, por favor, dê-nos filhos, nós queremos engravidar. O Iroko disse que poderia ajudá-las, mas foi logo perguntando o que elas poderiam dar em troca para ele. A maior parte daquelas mulheres eram casadas com lavradores. Então elas foram prometendo milho, inhame, carneiros, cabritos. Só que dentre as mulheres estava Olorumbi. E Olorumbi era casada com um entalhador da aldeia. E no desespero, no nervosismo, ela não sabia o que oferecer para Iroko e falou que daria para ele o primeiro filho que tivesse. Ao dizer aquelas palavras, ela percebeu que ela não deveria ter falado aquilo. Mas era tarde demais. Ela voltou para a aldeia, contou para o marido e eles ficaram muito preocupados. O que eles poderiam fazer? 9 meses se passaram e a aldeia foi tomada pelo choro de muitas crianças que estavam nascendo. Era uma felicidade imensa. Olorumbi também estava feliz com seu filho que nascera, mas estava muito preocupada. Alguns dias depois do nascimento das crianças, as mulheres foram até a árvore sagrada para fazer suas oferendas. Todas foram, menos Olorumbi, que ficou ao longe, vendo as mulheres fazerem a oferenda, segurando o seu filho nos braços. Ela não teria coragem de entregar o seu pequeno filho para a árvore. Assim, o tempo passou e Olorumbi mantinha seu filho sempre dentro de casa. Ele nunca podia se aproximar da árvore.
e ele foi crescendo muito saudável. Acontece que um tempo depois, Olorumbi voltava do mercado um pouco distraída e passava perto da árvore. De repente, quem que ela encontra? O espírito de Iroko, diante dela. Ele olhou para Olorumbi nos olhos e disse: "Você não cumpriu a sua promessa. E por isso, eu vou lhe transformar num pássaro e você viverá presa na copa da minha árvore." E assim foi. Olorumbi foi transformada num pássaro e passou a viver na copa da árvore de Iroko. Ao não voltar para casa, o marido saiu procurando pela mulher, mas não a encontrou em lugar nenhum. Acontece que a partir daquele dia, as pessoas que passavam lá perto da árvore sempre escutavam um canto triste de um pássaro vindo lá daquela árvore. E a música era mais ou menos assim. Por não ter cumprido a minha promessa, hoje estou perdida e sem esperança. Como estará meu pequeno filho? Onde estará meu marido aflito? As pessoas ouviam o canto do pássaro e não entendiam o que era aquilo. Mas um dia, o entalhador estava passando por ali, ouviu o canto e entendeu tudo. Era sua mulher que estava ali, era Olorumbi, estava tudo muito claro para ele. E ele precisava fazer alguma coisa para ajudar a mulher, mas o que ele poderia fazer? Foi para casa, pensou e teve uma ideia. Ele logo saiu para a floresta, pegou um galho muito bonito de uma árvore, foi para casa e começou a trabalhar. E pôs-se a esculpir a figura de uma criança. A cópia do seu filho, só que em madeira. E ele fez uma escultura com as expressões mais lindas do seu filho. Colocou o sorriso mais lindo que seu filho tinha no rosto daquela escultura. Depois de pronta, o entalhador vestiu a escultura de madeira com as melhores roupas do filho. Pegou a escultura com muito cuidado e a levou diante da árvore. Gente, quando Iroko viu aquela escultura, ele ficou muito emocionado. Finalmente, a promessa havia sido paga. Finalmente, o seu menino estava ali. Iroko pegou o menino no colo e ficou profundamente emocionado quando, ao olhar para ele, percebeu que o menino não fugia, não virava as costas com medo de ficar louco por causa do olhar de Iroko. Eles eram feitos da mesma matéria e o menino sempre estava sorrindo. Iroko realmente estava muito feliz, tanto que devolveu a Olorumbi a forma humana. A mulher pôde voltar para casa com seu marido e seu filho. Alguns dias depois, os três voltaram até a árvore sagrada para fazerem oferendas para Iroko, agradecendo-lhe por ter devolvido a Olorumbi a forma de mulher. Dizem, minha gente, que até hoje as pessoas fazem oferendas para Iroko. Iroko sempre dá para as pessoas o que elas pedem. E as pessoas sempre cumprem o que prometeram para Iroko. Nossa, que história perfeita, Flávia, você arrasou! Parabéns! Pessoal, a árvore é um dos símbolos fundamentais da cultura africana. Iroko existe em muitos países da África, desde a costa do Marfim até Moçambique, podendo chegar a 50 metros de altura e a largura de uma casa. E daqui a pouco teremos mais novidades. Fica com a gente que voltamos rapidinho. Voltamos! Não falei que era rapidinho? E neste bloco vamos continuar aprendendo coisas inéditas, pois a professora Ana Paula Cis e a Marcela Heloísa, aluna da Escola Veronese, estão atentas a tudo que rola aqui no programa e preparam 2 sugestões muito interessantes para a gente. Então, se assim como nós você adora ler e realizar trabalhos manuais, vem com a gente! Vamos conferir?
Olá, sejam bem-vindos a mais uma oficina de criação. E hoje a arte é com pregos e linhas, bem mais fácil do que você em casa imagina. Nós vamos precisar de madeiras, linhas coloridas, auxílio de martelo, porque vamos utilizar pregos. Esta etapa é somente com a ajuda de um adulto, hein? Tesoura e caneta. Vamos lá para as etapas? Eu vou deixar aqui um exemplo para você já ir olhando. Eu vou primeiro escolher um molde. Após a escolha, eu marquei com a ajuda da caneta com aproximadamente um dedo de distância. Marquei vários pontos. Por quê? Porque serão nestes pontos que após colocar o meu molde na madeira, eu vou colocar o prego. Veja só o exemplo, bem em cima do pontinho. Agora, nós vamos para aquela parte que você deve estar aí em casa imaginando, poxa, vai ser muito difícil, mas não é. Vamos lá? Primeiro, deixa eu organizar aqui para você poder ver melhor. Vamos iniciar com um simples nó. Eu vou escolher um ponto de partida. Com este nó, eu vou amarrar somente um prego. Veja bem. Agora, nós vamos começar a fazer o nosso zigue-zague. Vamos lá? É bem fácil. Veja como eu faço. Envolvo um prego, puxo a linha. Envolvo o outro, puxo a linha. E assim eu vou indo de forma com que eu consiga contornar todo este molde que eu fiz aqui com os pregos. Veja que rápido. Vou fazer um pouco mais devagar. Eu envolvo o prego e puxo a linha. Se eu deixar a linha frouxa, eu vou ter problemas futuros. Aqui está, eu consegui contornar o nosso gatinho. Agora vem a parte que eu amo, que é criar em cima deste contorno. Você vai ser o artista. Veja bem, eu vou, olha, aleatoriamente preenchendo este rosto. Depois eu vou te mostrar o modelo novamente. Você vai preencher da maneira com que você aí em casa achar melhor. Eu vou brincar um pouco agora de zigue-zague. E vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta. Olha como está ficando o nosso. Você se lembra do nosso modelo inicial? Eu vou te mostrar. Ele está aqui todo preenchido. Neste modelo, nós optamos por colocar fundos coloridos. Mas aí em casa, você vai com certeza usar a sua criatividade e vai arrasar nessa oficina. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Oi, meu nome é Marcela, eu sou do 5º ano A da Escola Veronese e hoje eu queria indicar um livro para vocês. O nome do livro é Bullying, Não Quero Pra Escola. E eu indico esse livro para ensinar como o bullying pode ser ruim, porque muitas pessoas fazem bullying como se fosse legal e divertido, mas não é. Então eu indico ele para ensinar mais a vocês. Adorei, Marcele! E se você também curtiu, anota essa dica aí para não esquecer. A professora Ana também arrasou com essa técnica artesanal conhecida como string art, que utiliza linhas e pregos para criar diferentes imagens. Então, se inspire nesses exemplos e crie suas peças personalizadas. E o nosso programa chegou ao fim. Espero que você tenha se divertido. Até a próxima!